Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Matemática 1. Na aula de hoje a gente vai estudar a diferença entre dois conjuntos, tá? Além da consequência disso, a gente vai estudar também o complementar de um conjunto. Vamos começar então definindo o que é a diferença entre dois conjuntos A e B. Então a diferença entre dois conjuntos A e B é um conjunto, tá? Que a gente denota assim ou assim, né? A menos B. Eu vou usar mais essa aqui, tá? Que eu tô pintando de verde, essa notação, para representar o conjunto formado por todos os elementos que estão no conjunto A e que não estão no B, tá? Então pegue dois conjuntos A e B. Então a diferença, o que eu vou fazer? Eu vou tirar do A os elementos que também estão em B, tá? Então algo desse tipo. Suponha que eu tenho o A e o B aqui. Se eles têm uma interseção não vazia. Então o A menos B vai ser só essa parte aqui. Às vezes a gente, por abuso de notação, fala A menos B, mas é a diferença entre A e B, tá? Se eles forem de juntos, né, a gente vai ver, mas é bem óbvio que a diferença, né, vai ser o próprio A. Ok? Se o B estiver contido no A, então a diferença são todos os elementos que estão no A que não estão no B, ou seja, esses elementos aqui. Aí nesse caso a gente vai chamar essa diferença de complementar do B em A. Tá? Então, em símbolos fica assim, né? A diferença entre A e B é o conjunto formado por todos os elementos do A que não estão no B. Tá? Então todo elemento que está na diferença, né, entre A e B está no A em particular, tá? E não está no B. Certo? Então, para mostrar que um elemento está na diferença entre A e B, você tem que mostrar o quê? Aqui tem que arrumar, né? Que o x, quando que ele está numa diferença A menos B? Se ele está no A e se ele não está no B. Certo? Então, dizer que x está nessa diferença é equivalente a dizer que x está no A e x não está no B. Então, o que significa dizer que x não está na diferença? É dizer que isso aqui é falso, né? Ou seja, é dizer que isso aqui é falso. Como é uma conjunção aqui, isso aqui é uma conjunção de duas proposições abertas, né? A negação de uma conjunção é a disjunção das negações. Então vai ficar x não pertence a A ou x pertence a B. Tá? Então, para você mostrar que um elemento não está na diferença entre A e B, você mostra que. Então, pode ocorrer dois casos, tá? Se um elemento não está na diferença entre A e B, ou ele não está no A, ou ele está no B, certo? O que é o complementar de um conjunto, tá? Então, é como aquele caso que eu fiz, né? Pega dois conjuntos A e E, tá? Quando o A está contido em E, essa diferença entre o maior e o menor, né? A gente fala que é o complementar do A no E, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho A, tenho E, e dentro do E eu tenho um conjunto A. Então, quando eu faço o E menos A, vai dar esse conjunto aqui. São os elementos que só estão no E e que não estão no A. Aí, nesse caso, a gente fala que essa diferença é o complementar do A em E. Né? Complementar de um conjunto é sempre em relação a outro conjunto. Tá? No caso aqui é o E. Que a gente pode anotar assim, tá? A com uma barra em cima. Tá? Vai ser a notação que eu mais vou utilizar. Notações para complementares. O livro está usando isso aqui. Tá? Então, complementar. Esse C aqui é de complementar. Tá? Complementar do conjunto A no meu conjunto E, no universo E, nesse sentido, tá? Essa notação aqui, ó, que o livro usa, ela é boa porque fica bem claro, né? Em relação a qual conjunto que eu estou considerando complementar. Só que eu acho ela um pouco ruim, que ela fica meio poluída, tá? Essa amarela aqui é a que eu vou utilizar mais. Vantagem dela é que ela não é tão poluída, né? Só que você tem que tomar cuidado ali no contexto do exercício
ou do texto, né? Em relação, o complementar do A em relação a qual conjunto, tá? Então, em todo resultado, todo exercício, você tem que ficar prestar atenção quando você fala de um complementar em relação a qual conjunto você está olhando, tá? Porque, por exemplo, pode acontecer do A estar contido em um conjunto, sei lá, e também estar contido em um conjunto F. Então, em azul aqui, ó, isso azul é o complementar do A em relação a E. E aqui em verde, vai ficar meio feio, né? É o complementar do A em relação a F. São conjuntos diferentes, tá? Nesse caso, usar a notação A barra vai ficar ambíguo, tá? Você tem que falar. Esse aqui é o complementar do A em relação a E ou em relação a F, né? Na outra notação fica bem claro, né? Complementar do A em relação a E, nesse caso é diferente do complementar do A em relação ao conjunto F, tá? Alguns livros também usam A' ou A com Czinho em cima, né? Eu acho que esse A com Czinho em cima é mais pessoal da estatística que usa, tá? Eu vou usar mais a notação amarela aqui, tá? A com a barrinha em cima, quando eu quiser designar complementar. Alguns exemplos aí, ó. Pega a diferença entre A e B. Então pega os elementos que estão no A e que não estão no B. Ó, o 1 não faz parte da diferença porque ele está no B. O 2 faz parte da diferença porque ele está no A e não está no B. O 3 não, né? Porque o 3 está no A e está no B também. O 4 sim, né? Porque ele está no A e não está no B. E o 5 não, né? Porque está no A e está no B, tá? Então a diferença A menos entre A e B é esse conjunto aqui que contém os números 2 e 4. De maneira análoga, a diferença entre A e C, né? Entre esse conjunto e esse. Vai olhando todos. Ó, o 1 só está no A, o 2 não, né? Porque está no C. O 3, o 4 não, porque o 4 está no C. E o 5, né? Porque o 5 não está no A e não está no C. Tá? Agora, se eu fizer a diferença entre A e D. Olha só, o A e o D eles são disjuntos, né? Então, todo elemento que está no A não está no D. Então, é claro que a diferença entre A e D vai ser o próprio A. Tá? Isso sempre vai ser verdadeiro. Se a interseção entre A e B é vazia, então a diferença é o próprio A. E essa diferença também, né? É o B. Certo? Agora pega o A e calcula a diferença com o E. Note que todo elemento todo número que está no A está no E também. Então, se eu faço a diferença entre A e E, nenhum elemento do A estará nessa diferença, né? Porque todos estão no E. Então essa diferença é vazia. Tá? Vou botar aqui, ó. Agora a diferença entre B e C. O B está aqui e o C está aqui. Ó, o 1 está na diferença, o 5 está na diferença, o 6 está na diferença e o 3 está na diferença. Se olhar o A, o B e o C, eles são disjuntos, né? A interseção é vazia. Então B, a diferença B menos C é todo B. Tá? Se eu fizesse C menos B, né? A diferença entre C e B, essa diferença seria o conjunto C, tá? Agora olha só a diferença entre o E e o A. Note que o A está contido em E. Então quando você calcula a diferença entre E e A, esse é o complementar do A em E. Certo? Então você vai colocar os elementos que não estão no A. Ou seja, o 6, o 8, o 9, o A e o B. Tá? De maneira análoga. Complementar do D em E é o que? É a diferença entre E e D. Então você vai colocar os elementos do E que não estão no D. Ou seja, você pega o E, tira o A e o B. Todos os outros elementos estarão. Tá? Segundo exemplo.
Bom, a gente sabe, né? Se eu pegar o conjunto dos irracionais, calcular a interseção com os racionais, isso é vazia, né? E o conjunto dos números reais é a união entre os racionais e os irracionais. Consequentemente, se dos reais eu tirar os racionais, o que resulta são os irracionais. E se dos reais eu tirar os irracionais, o que sobra são os números racionais. Tá? De outra maneira, está falando que o complementar dos racionais nos reais são os irracionais. E o complementar dos irracionais nos reais são os racionais. Tá? Outro exemplo, se eu pegar dos inteiros e tirar dos naturais, né, a diferença, inteiros menos naturais, o que resulta é o quê? Eu vou tirar todos os números não negativos, né? Nessa diferença então vai sobrar todos os números negativos, ok? Note que esses 5 conjuntos aqui são infinitos, tá? Bom, a gente vai provar agora então algumas propriedades, né, envolvendo diferença entre conjuntos, tá? Então, ó, em cada um desses 10 itens, A, B e C são 3 conjuntos arbitrários, tá? Vamos provar o item A primeiro. Então, vamos mostrar que se eu fizer a diferença com uma interseção, isso vai virar a união das diferenças. No item B, ó, a diferença da união vira a interseção das diferenças, tá? Então vamos pegar mostrar que se um elemento está aqui, ele está aqui também, tá? Então a gente tem que usar basicamente só as definições, tá? Seja x está um elemento em C, a diferença entre C e a interseção entre A e B. Então olha só. Se o elemento está na diferença, né, ó, está na diferença aqui, então ele está no C e ele não está no outro conjunto, né? Então x pertence a C e x não pertence a A interseção B. Se o elemento não está numa interseção, é porque ele não pode estar em nenhum... Perdão, existe um elemento, um conjunto em que ele não está. Certo? Que, ó, dizer que o x está em A inter B é dizer que ele está em ambos. Agora, dizer que ele não está é porque ele não está em algum deles. Então a gente pode afirmar que x não está no A ou x não está no B. Então, dois casos, tem uma disjunção aqui, né? Então, primeiro caso, se o x não está no A, então a gente pode falar que o x está nessa diferença. Por quê? Porque o x está no C e x não está no A. Pois x pertence a C e x não pertence a A. Agora, se ele está em C menos A, ele está nessa união aqui, ó, né? Logo, x pertence ao conjunto a diferença entre C e A, união com a diferença entre C e B. Que chegamos onde queríamos. Segundo caso. Segundo caso é análogo, né? Se o x não pertence a B, então a gente pode falar que x é um elemento que está na diferença entre C e B, né? Por quê? Qual é o conjunto de diferença entre C e B? Ele é formado pelos elementos que estão no C e que não estão no B. Todo elemento que está no C e que não está no B está em C menos B, né? E esse é o caso do x, pois x está em C e x não está no B. Agora, se o x está em C menos B, ele está na união, tá? Dessa diferença com qualquer outro, né? Ou em particular, x está nessa diferença, união com essa diferença, tá? Então olha só o que nós provamos. A gente pegou x, um elemento desse conjunto,
E nos dois casos nós chegamos que ele está nessa união aí, ó. Tá? Como x é um elemento qualquer, nós mostramos que todo elemento que está nesse conjunto também está nesse, tá? Portanto, se a diferença entre C e a interseção entre A e B é um subconjunto da diferença da união entre a diferença entre C e A e a diferença entre C e B. Chama isso aqui de 1. Agora a inclusão contrária, para mostrar ela, mesmo raciocínio, né? Mesmos passos, basicamente. Vamos pegar um elemento x qualquer aqui e mostrar que ele está aqui também. Então, por outro lado, seja x um elemento dessa união. Então, x pertence. Como ele está numa união, por definição de união, quer dizer que o x, né, ele tem que estar em um dos dois conjuntos. Então, x está nessa diferença, ou x está nessa diferença aqui. Então, temos dois casos para analisar, né? Vamos dividir a demonstração em dois casos. Aí, lembrando, a gente quer chegar onde? Eu quero mostrar que o x está na diferença, está no C e não está em A inter B. Então, olha só. Se o x está nessa diferença, então com certeza, né, por causa da definição de diferença de conjuntos, x está no C e x não está no A. Se ele não está no A, você pode afirmar que ele não está na interseção do A com nenhum outro conjunto, em particular com o B. Tá? Logo a gente pode falar o seguinte, que x é um elemento do C e x não é um elemento de A inter B. Ok? Porque para o x estar na interseção, ele teria que estar nos dois. Como eu sei que ele não está no A, ele também não está na interseção. Assim, x é um elemento. Ó, está no C e não está em outro conjunto. Então ele está na diferença entre esses dois conjuntos. Certo? Vamos para o caso 2 agora. Se o x está nessa diferença aqui, então pela definição de diferença de conjuntos, x é elemento de C e x não é um elemento do B. Mas se ele não está, o x não está no B, ele também não está na interseção entre A e B. Assim, x é um elemento de C e x não é um elemento dessa interseção. Agora, pela definição de diferença, ó, x está no C e não está em A inter B. Então, a gente pode afirmar que x é um elemento do C, diferença com A interseção com B. Tá? Então, vamos lá. Olha só o que a gente fez. A gente mostrou que um elemento, se está nesse conjunto, também está nesse. Nos dois casos. Ou seja, esse conjunto está contido nesse, porque nós mostramos que todo elemento desse conjunto está nesse. Tá? Desse modo, essa união está contida nessa diferença aqui. Chama de 2. Se você comparar 1 e 2, ó, uma é a inclusão contrária da outra, né? Ou seja, esses dois conjuntos são iguais, na verdade. Então, comparando 1 e 2, segue que
vale essa regrinha aqui, ó. A diferença da interseção é a união das diferenças. Certo? Agora o item B. O item B nós vamos mostrar agora meio que o inverso do item A, né? Eu vou mostrar que a diferença de uma união é a interseção das diferenças, tá? Então vamos lá, vamos pegar um elemento qualquer nesse conjunto aqui. Isso significa que x é um elemento que está no C e que não está nessa união. Agora vamos olhar a definição de união. Se um elemento aqui não está. Se um elemento x está na união, é porque ele está em pelo menos um dos dois. Agora, se ele não está, porque isso aí é falso. Então, se um elemento não está na união, ele não pode estar em nenhum dos dois conjuntos. Tá? Logo, a gente pode afirmar o seguinte, que x está em C, e x não pertence a A, e x não pertence a B. Então, deixa eu arrumar aqui. Então, de x pertence a C e x não pertence a A, segue que x pertence a essa diferença aqui, C menos A. Agora também, de x pertence a C e x não pertence a B, vem que o x está na diferença entre C e B. Agora, x está nesse conjunto e também está nesse. Então, como ele está nos dois conjuntos, ele está na interseção dos dois, né? Assim, x é um elemento que está nessa interseção aqui. Então, provamos que queríamos, né? Ó, a gente pegou um elemento qualquer nesse conjunto e mostrou que está nesse. Então, todo elemento desse conjunto, dessa diferença, está no outro conjunto. Logo, vale a inclusão. Portanto, é válida essa inclusão aqui. Vou chamar isso aqui de 3. Vou mostrar a inclusão contrária agora. Por outro lado, seja x um elemento aqui. Se está numa interseção, então você pode afirmar que x está nessa diferença e o x está nessa diferença. Né? Por isso está numa interseção de dois conjuntos, a gente tem ambos. Disso aqui, segue que o x está em C e não está no A. E disso aqui, segue que o x está no C e não está no B. Então a gente pode afirmar que x está no C e x não está no A. E também o x não está no B. Agora olha isso aqui. X não está nem no A nem no B. Então posso afirmar que não está na união entre A e B, né? Assim, x está no C e x não está nessa união entre A e B. Agora, como x está no C e não está nessa união, x está na diferença entre os dois conjuntos, né? E também x é um elemento de C, diferença com A união B. Então, olha só o que a gente mostrou. Que todo elemento que está nesse conjunto também está nesse.
Então a gente mostrou essa inclusão aqui, ó. Desse modo, nós mostramos que a interseção dessa diferença está contida na diferença dessa união aqui. Vou chamar essa inclusão que a gente acabou de provar de 4. Então essas duas inclusões aqui em 3 e 4 são verdadeiras, né? Então os conjuntos são iguais. Comparando 3 e 4, concluímos que a diferença da união é igual à interseção das diferenças. Agora vamos fazer o item C. Eu quero pegar um elemento em C, diferença com B, diferença com A. Tem que mostrar que ele está em A inter C, né? Ou C menos B. Vamos lá. Seja... Eu vou mostrar de novo por dupla inclusão, né? Vou mostrar uma inclusão e depois eu mostro a outra. Seja x um elemento em C, diferença com B, diferença com A. Então, ó, ele está no conjunto C e não está nesse conjunto amarelo. Então, o que acontece é o seguinte. X está no C e x não está em B menos A. Vou deixar aqui de amarelo que a gente sabe que é verdade, tá? Se ele não está em B menos A, o que significa? Pode ocorrer dois casos. Ou ele não está no B, ou ele está no A. Então a gente vai concluir o seguinte. Logo, x está no C e x não está no B ou x está no A. Vou até pôr um parênteses aqui para ficar mais claro, tá? Então, aqui x está no C é certo. Agora falta decidir analisar os dois casos, se o x não está no B ou se ele está no A. Ó, se ele está no A, você vai ter que ele vai estar em A inter C, porque ele está no C e está no A. Então ele está na união. E se ele não está, se ele está no B, peraí. E se ele não está no B, ele está no C menos B. Tá? Então vamos dividir em dois casos aqui. Caso 1, se o seu x não está no B. Se ele não está no B, então de x pertence a C e x não pertence a B, segue que x está na diferença entre C e B. Logo eu posso falar que ele está na união desse conjunto com qualquer outro, em particular nessa união aqui. Logo, x pertence à união entre a interseção com C, união a diferença entre C e B. Agora, o segundo caso. Caso 2. Agora vamos supor que x está no A. Se o x está no A, então a gente já sabe que x está no C, né? Então de x pertence a C e x pertence a A, bem que o x está em A inter C. Se o x está nessa interseção, ele está naquela união, né? Logo, x pertence a interseção C, união
C menos B. Então mostramos a inclusão, né? Primeira inclusão que a gente queria. Porque olha só, a gente pegou um elemento qualquer nesse conjunto e mostrou que nos dois casos ele vai estar nessa união. Ou seja, em todo caso nós vamos ter o seguinte. Então é válida a seguinte relação, que a diferença entre C e a diferença entre B e A, isso é um subconjunto da união entre A interseção com C com a diferença entre C e B. Vou chamar essa igualdade aqui de 5. Agora vamos mostrar a outra inclusão. Por outro lado, então temos agora um elemento nessa união. Se x está em A interseção C, união C menos B, o que acontece aqui é que x está em um dos dois conjuntos, né? Ou ele está nesse, ou está nesse. Então x pertence a A interseção C, ou x pertence a C menos B. Então tem dois casos para analisar, tá? Esse caso amarelo e esse caso azul aqui. Primeiro caso. Se o x pertence à interseção C, então x pertence a A e x pertence a C. Agora olha só, quando um elemento está no A, ele não vai estar, isso vai implicar que o x não está em C menos A. Perdão, ele está em C menos A, né? Por quê? Não, me confundi aqui. Ele está em C, né? Então ele vai estar em C menos aqui. Por que ele não está aqui? Olha só. B menos A, essa diferença é formada pelos elementos que estão no B e que não estão no A. Então quando o elemento não está nesse conjunto, tem duas possibilidades. Ou o elemento não está no B, ou ele está no A. Só que o x está no A. Se ele está no A, ele não pode estar na diferença entre B e A. Porque na diferença B e A, você pega os elementos do A e tira. Só que o x, como ele está no A, então ele não pode estar nessa diferença. Tá? Então a gente pode afirmar, né, nós temos aqui que x é um elemento de C e x não é um elemento da diferença entre B e A. E assim, né, aí acabou, né? X é um elemento que está na diferença entre C e B menos A. Porque ele está nesse e não está nesse. Então está na diferença entre os dois. Agora o segundo caso. Se x é um elemento dessa diferença, né, que é esse caso azul aqui, ó. Esse é o segundo caso. Nesse caso, nós temos que x é um elemento do C e x não é um elemento do B. Tá? Então podemos concluir, se ele não está no B, ele não está na diferença de B com qualquer outro conjunto. Tá? Porque todo elemento que está na diferença B menos A, por exemplo, que é o que eu quero aqui, em particular está no B. Isso aqui está sempre contido no B. Como o x não está no B, B não pode estar aqui. Tá?
Então de novo não, né? Assim, x é um elemento que está no C e x não está em B menos A. Tá? Isso aqui, de novo, por que isso aqui é verdade? Se isso aqui fosse falso, x estaria em B menos A. Em particular, se x estaria em B. Só que a gente sabe que o x não está no B. Tá? Agora, se o x está no C e não está em B menos A, eu posso afirmar que o x está na diferença entre esses dois conjuntos. Logo, x pertence a C, a diferença entre B e A. Agora, olha só. O que a gente provou foi o seguinte, que qualquer que seja o elemento que está nessa união, obrigatoriamente está nessa diferença aqui. Desse modo, o que a gente acabou de provar foi o seguinte. Que a interseção C união B menos A, C menos B, é um subconjunto dessa diferença aqui. Então compara com essa 5 aqui, ó, chama-se igual essa inclusão de 6. Então nós provamos que na verdade essa inclusão é igualdade, né? Aí comparando 5 e 6, nós obtemos a igualdade que a gente queria, né? Que essa diferença é igual a essa união. Agora o D. Nossa, D é tranquilo, né? Então, intuitivamente, pega o conjunto A. Se eu olhar todos os elementos que estão no A e que não estão no A, esse é o conjunto vazio. Eu vou pegar do A e tirar todos os elementos do A. O que sobra? Conjunto vazio, né? Não vai sobrar nenhum elemento, né? Então, lá, pela definição, essa diferença é o conjunto formado por todos os elementos do meu universo. Não, vou deixar daquele jeito mesmo. Que estão no A e que não estão no A. Isso aqui é uma maneira bem simples de especificar o conjunto vazio, né? Isso aqui sempre é falso. Para qualquer x que você pegue em qualquer universo U, né? Que um é a negação do outro, né? Então, bem intuitivo, se eu pegar um conjunto e fizer a diferença com ele mesmo, o resultado é o vazio. Tá? Não vai sobrar nenhum elemento. Agora, o item E, ó, cuidado para não confundir com o item C, tá? Aqui no item C, ó, C menos B menos A, são três conjuntos, tá? Diferentes. Aqui é A, diferença com A menos B, só tem dois, né? A, B. Isso é A inter B. Na verdade, isso aqui, ó, é só combinar os itens C e D, né? Então, vamos lá, vamos fazer A menos B. Então, olha o item C, só que no lugar do C é o A, no lugar do B é o A e no lugar do A é o B. Fala o quê? Isso é A inter C, ou seja, é A inter B união A inter A. A diferença com A. Isso aqui pelo item C. Não, vamos ler o item C de outra forma, vai. Estou fazendo diferença entre três conjuntos. Então você vai fazer a interseção do primeiro com o terceiro, tá? Então olha aqui, primeiro e terceiro. A interseção B. Aí união
a diferença do primeiro com o segundo. C menos B. No caso aqui, ó, A, diferença com A. Aqui é usando o item C. Só que aqui, ó, essa diferença, a gente acabou de ver no item D, é o vazio. Então isso fica A interseção B, união com o conjunto vazio. Só que qualquer conjunto, quando eu faço união com conjunto vazio, é o próprio conjunto. Então isso aqui dá A interseção B. Ok? Agora F. Vou mostrar. Eu estava olhando ver se dá para usar outro item, mas não vai dar não. A interseção distribui em relação à diferença. Então, a interseção de um conjunto com a diferença é a diferença das interseções, tá? Então aqui no item F é como se eu estivesse fazendo uma distributiva aqui, ó. Tá? Fica A inter B, diferença com A inter C. Vamos lá. Provar. Então, seja X um elemento pertencente em A interseção B menos C. É isso mesmo? Deixa eu conferir. Isso. Se o X está numa interseção, então ele está em ambos os conjuntos, né? Então, o que acontece é que X está em A e o X está na diferença entre B e C. Agora, olha isso aqui. Se ele está em B menos C, ele está no B e não está no C. Logo, né, então isso aqui eu já sei que é verdade. X está no B e X não está no C. Então esses três azul aqui a gente sabe que é verdade. Eu quero chegar onde? Ele tem que estar em A inter B e não está em A inter C. Que ele está em A interseção com B é verdade, porque ele está no A e está no C. Ele não está em A interseção C porque ele não está no C, né? Então, ó, de X pertence a A e X pertence a B, segue que X pertence a A interseção B e de X não pertence a C, segue que X não pertence a A interseção C. Agora, como X está nesse conjunto e não está nesse, ele está na diferença dos dois, né? Logo, X pertence a A interseção B, diferença com A interseção C. Então, olha só, pegamos um elemento qualquer aqui e mostramos que ele está aqui. Portanto, vale a inclusão, né? Portanto, a interseção com essa diferença é um subconjunto dessa diferença aqui. Dessa diferença de interseções. Vou chamar isso aqui de 7. Agora vou mostrar a inclusão contrária. Por outro lado, seja X pertencente a essa diferença. A interseção B, diferença com A interseção C. Então, X pertence a A, interseção B, e X não está em A interseção C. Então, vamos lá. De X pertence a A interseção B, segue que o X está nos dois conjuntos. X está no A e X está no B. Agora, de X não está em A interseção C, nós obtemos que ou não está no o X ou não está no A ou não está no C.
Só que a gente já sabe que ele está no A, né? Então ele não vai estar no C, tá? Então isso aqui já é confirmado. Então nesse caso nós obtemos que x não está no A, ou, nós aqui é uma disjunção, tá? Ou x não está no C. Como x pertence a x não pertence a não podem ocorrer simultaneamente, e eu sei que ou isso é verdadeiro ou isso é verdadeiro, e como isso é falso, isso aqui tem que ser verdadeiro, tá? Logo, x não pertence a C. Então esse caso aqui é verdadeiro. Vamos lá, eu quero mostrar que o x está onde? Aqui, né? X está em A e está em B menos C. Como x está em B e não está no C, nós temos que ele está em B menos C. Então, pela definição de diferentes conjuntos, né? Então, segue que x está na diferença B menos C. Agora, x está no A e x está nessa diferença. Então, ele está na interseção dos dois conjuntos, né? Então, de x está em A e x está em B menos C, vem que x está na interseção entre esses dois conjuntos. Então, de novo, aqui a gente fez o seguinte. Acabou, né? A gente pegou um elemento qualquer aqui nessa diferença e mostrou que ele está nessa interseção. Na verdade, todo elemento que está nessa diferença está nessa interseção, então essa diferença é um subconjunto dessa interseção. Desse modo, a interseção B, a diferença com a interseção C, é um subconjunto de A interseção B menos C. Chama isso aqui de 8. Se você olhar as duas igualdades, a gente mostrou que na verdade esses dois conjuntos são iguais. Então, comparando 7 e 8, segue que a interseção B menos C é igual a A interseção B menos A interseção C. Esse aqui foi o item F. Vamos fazer o G agora. Isso aqui é importante, tá? Se um conjunto é contínuo em outro, quando eu faço a diferença, né, do maior, tiro o menor, pego do menor e tiro o maior, vai dar vazio, né? Porque eu tô pegando aí todos os elementos em A menos B, né? Na diferença entre A e B, tô pegando todos os elementos que estão no A e que não estão no B. Mas todo elemento do A está no B, né? Então, quando faço a diferença, vai dar o conjunto vazio. Então agora, vamos lá. Esquema de equivalência, né? Agora a hipótese é que A está contido em B, né? A tese é que a diferença aqui A menos B é vazia, tá? Essa diferença, A menos B, tá? Não é B menos A. B menos A é não vazia, tá? Possivelmente. Vamos fazer assim, supõe por absurdo que existe um elemento em A menos nessa diferença. Tá? Supõe por absurdo que a tese é falsa. Se ela é falsa é porque existe um elemento ali, né? Pelo menos um. Então, suponhamos por absurdo que existe um elemento
x nessa diferença. Então, x é um elemento que está no A e x não está no B. Mas isso é um absurdo, porque a hipótese nos diz que A está contido em B. Então, todo elemento do A tem que ser elemento do B. E esse x aqui é um elemento de A que não é elemento de B. O que é um absurdo. Pois A é um subconjunto de B. Agora a recíproca. Agora a gente vai supor que essa diferença é vazia. E a tese é que A é um subconjunto de B. A gente tem que mostrar que todo elemento que está no A está no B. Então, se o x está no A, então ele não pode estar em A menos B, né? Por quê? Porque A menos B é vazio. Então, ou ele não está no A, ou ele está no B. Só que como você pegou o x no A, ele tem que estar no B. Então, todo elemento que está no A tem que estar no B. Vamos lá. Isso aqui é direto, né? Então, eu quero mostrar essa inclusão. Para isso, tem que pegar um elemento, mostrar que todo elemento do A está no B. Então, seja x um elemento do A. Como essa diferença é o conjunto vazio, não tem nenhum elemento. Em particular, o x não está nessa diferença. Nós vamos ter que x não está nessa diferença. Que significa dizer que um elemento não está numa diferença de conjuntos. Então, ou x não está no A, ou x está em B. Tá? Comecei na aula, eu fiz a relação, né? Que significa dizer que um elemento não está numa diferença. Vamos lá, eu sei que um dos dois é verdadeiro, né? Isso aqui é falso, tá? Porque a gente pegou um x no A. Como um dos dois tem que ser verdadeiro, obrigatoriamente isso aqui é verdadeiro, tá? Como x pertence a A, segue que x pertence a B também. Então olha só o que a gente mostrou. Nós mostramos que só tem um elemento no A, então ele está no B. Independente do elemento, né? Ou seja, a gente mostrou que todo elemento do A também está no B. Ou ainda, a gente mostrou que A é um subconjunto de B. Tá? Aí, esse item acabou, né? Vamos lá, o H. Mostrar que a interseção é vazia, sem somente ser a diferença B menos A é B. Tá? Agora, a gente vai supor que A interseção B é o conjunto vazio. E a tese é que B menos A é B, né? Ou A menos A é A também, tá? Também é a mesma coisa. Tá? Isso que é bem óbvio, né? Porque ó, se dois conjuntos são vazios, né? A interseção é vazia, perdão. Então quando você faz o A menos B, você tá tirando, só vai sobrar os elementos que estão no A e que não estão no B, ou seja, todo mundo do A. E se eu faço B menos A, é o quê? Os elementos que estão no B e que não estão no A. Então vai sobrar só o B, tá? Então vou mostrar isso aqui. Para começar, é claro que isso aqui é verdadeiro, tá? Pela definição de diferença, todo elemento de B menos A, em particular, está no B.
Por quê? Ele está no B e não está no A. Então está no B. Então sempre vale essa inclusão. Tá? Agora por outro lado. Se eu pegar x, um elemento do B, como a interseção entre A e B é vazia, esse x não pode estar no A, porque se ele estivesse no A, ele estaria na interseção. Isso não pode acontecer porque a interseção é vazia. É um conjunto vazio. Logo, x não está no A. Então, olha só, x é um elemento do B e não é elemento do A. Então, ele está em B e não está no A. Então, está na diferença B menos A. Então, mostrei que todo elemento que está no B também está em B menos A. Portanto, B está contido em B menos A. Agora, olha essa inclusão e essa. A gente pode concluir, então, olhando para essas duas inclusões, que vale a igualdade. Tá? E, consequentemente, B menos A é igual a B. Agora a recíproca. Agora a nossa hipótese é que a diferença, né, entre B e A é B. A tese é que a interseção é vazia. Tá? Que vai ser o seguinte, se tem um elemento na interseção, vamos provar para o absurdo, vai. Suponhamos para o absurdo que existe eu vou supor que essa interseção é não vazia, tá? Então existe algum elemento ali, né? Existe um x pertencente a essa interseção. Então ele está no B e está no A, né? Só lembrar aqui uma coisa. Logo, x está no B e está no A. Logo, x pertence a B e x pertence a A. Agora, pela hipótese, o B, conjunto B, é a diferença entre B e A. E sendo x estando em B, ele está em B menos A. Né? Segue que x está nessa diferença. Como ele está na diferença, ele está no B e não está no A. Assim, x está em B e x não está no A. Olha o absurdo aqui, ó. Ele está no A e não está no A ao mesmo tempo. O que é um absurdo. Ok? Agora o I. Bom, o I e J são bem tranquilos, tá? O que é a diferença entre A e o vazio para qualquer conjunto A? Esse aqui é o conjunto formado por todos os elementos do seu universo que estão no A e não está no vazio. Isso aqui é verdadeiro para todo elemento do universo, tá? E isso aqui só é verificado para todo elemento do A, né? Então, isso aqui é o próprio A. Certo? Olha só.
em outra forma de ver. É claro que essa diferença está contida em A. Porque todo elemento que está nessa uma diferença entre A e outro conjunto está no A. Agora, a inclusão contrária. Pega um elemento no A. Então ele está no A e ele não está no conjunto vazio. O conjunto vazio não tem nenhum elemento. Então, não, com certeza não está no vazio. Então ele está na diferença entre A e o vazio. Tá? J é mostrar que a diferença entre o vazio e o A, onde é um conjunto qualquer, é o vazio. Tá? Vou fazer a diferença vazio menos A. Por definição, esse aqui é o conjunto formado por todos os elementos do universo que estão no A e não estão... Aqui eu fiz errado. Esse é o conjunto formado por todos os elementos do universo que estão no vazio e não estão no A. Acontece, nenhum elemento faz isso. Porque o conjunto vazio não tem nenhum elemento. Então esse aqui é falso para todo x no meu universo. Tá? Então esse conjunto é claramente vazio. Certo? Bom, assim a gente encerra a demonstração desse teorema. Bom, pessoal, para encerrar a aula, só falta a gente demonstrar todas essas propriedades aqui agora envolvendo o complementar de um conjunto, tá? Então vamos lá. Aqui nesse teorema, em todos os itens, então a gente tem complementares, né? Então, cada item A e B são dois conjuntos quaisquer, tá? Eu vou assumir que eles são subconjuntos de um universo U, tá? Então A e B estão ambos contidos em U, em todos os itens, tá? Então quando eu falar em complementar de um conjunto aqui, é complementar em relação ao conjunto U, tá? Vamos lá, o item A. Eu quero mostrar que o complemento... Pego o A, calculo o complementar. Ou seja, a diferença entre U e A. Aí, isso é um conjunto, então você pode calcular o complementar dele. Então você faz o complementar do complementar. A gente quer mostrar que esse aqui é o A. Tá? Então vamos lá. Enxerga o complementar de A como um conjunto. Então, e o que a gente tem aqui é o complementar do conjunto amarelo, que é a diferença do complementar de A em relação ao universo U, né? Só que agora olha o complementar de A. Por definição, isso é a diferença entre U e A. Tá? Tem uma propriedade parecida com isso que a gente provou lá no teorema anterior, né? Que é o item E aqui, ó. Lá é U menos A. Aqui A. Então, ou seja, o resultado vai ser a interseção dos dois conjuntos. Então lá o resultado vai ser o universo interseção com A. Então isso aqui por aquele item lá é a interseção entre U e A. Só como A é um subconjunto de U, isso dá o A. Tá? Aqui é o item E. Vamos lá. Estou usando o item E do teorema anterior, tá? E depois estou usando o G. Não, o G. Não, estou usando aí um teorema da aula passada sobre interseção, tá? Então nessa igualdade daqui para cá estou usando o E. Tá? E aqui, ó, eu estou usando uma propriedade da aula passada que fala o seguinte: você tem dois conjuntos e o x está contido em y, né? Então a interseção entre x e y é o x. Então aqui, ó, aqui nessa interseção, a gente por definição A é um subconjunto de U, tá? Por hipótese. Então a interseção de A com o universo, né, com U, é o próprio A. Então o primeiro item é provar, tá? Então você pega um conjunto qualquer, calcula complementar. Aí pega esse complementar, calcula o complementar dele, você vai voltar no conjunto original, tá? Esse B aqui talvez seja o mais importante, tá? Deixa eu mostrar o seguinte: se um conjunto A está contido em um conjunto B, então o complementar do B está contido no complementar do A, ou seja, inverte ali
a inclusão, tá? Ó, em símbolos, pensa assim, eu tenho A que está contido em B. Todos eles são contidos em relação a um conjunto U, né, meu universo. Então quem é o complementar do B? É as complementares e em relação a U, tá? Sempre. É esse vermelho aqui. Quem é complementar do A? É esse azul. Todo azul, né? Então note que o azul está por cima do vermelho, né? Tem mais elementos ali. Contém a parte vermelha. A parte vermelha ali é o complementar do B. A parte azul complementar do A, tá? Isso é equivalência. Agora vamos lá. Para a ida, a hipótese é que A é um subconjunto de B. A tese é que o complementar do B está contido no complementar do A. Vamos lá. Eu quero mostrar, vou pegar um elemento X no complementar do B, mostrar que ele está no complementar do A. Se isso aqui é verdadeiro, então o que acontece é que X está em U menos B, né? Ó, como A e B são elementos no universo, tudo aqui em relação ao universo U, né? Eu vou pôr simplesmente que X não está no B, tá? Porque todo mundo aqui está no U, tá? Todos os itens, todos os elementos estarão no universo U. Se o X não está no B, está no complementar do B, então ele não está no B. Agora, todo elemento do A está no B, por hipótese, né? Pois A está contido em B. Como A está contido em B, o que acontece? O X não pode estar no A, porque se ele estivesse no A, estaria no B e seria um absurdo com esse fato aqui. Então segue que X não pode estar no A. Se ele não está no A, logo X está no complementar do A. Então olha só, peguei um elemento, a gente pegou um X aqui nesse conjunto e mostramos que ele está nesse. Como X é um elemento arbitrário, nós mostramos que todo elemento do complementar do B também é elemento do complementar do A. Então, desse modo, o complementar do B é um subconjunto do complementar do A. Agora, a recíproca, né? Agora, nossa hipótese é que o complementar do B está contido no complementar do A. E a tese é que A está contido em B. Poderia fazer da mesma forma, tá? Fazendo continha ali, isso ia sair certinho. Mas dá pra fazer também, fazendo o quê? Usando a ida que a gente acabou de provar e o item A, tá? Então olha só. Como o B está contido em A, perdão, como o complementar do B está contido no complementar do A, pela ida, isso implica, né, pela primeira parte, eu pus em primeira parte, que o complementar do A está contido no complementar do B, né? Que a ida fala. Se um conjunto é contido no outro, então os complementares satisfazem uma inclusão, só que inverte ali a ordem, né? Então, como isso aqui é verdadeiro, então se eu pegar o complementar de ambos, a inclusão vale ao contrário. Ou seja, o complementar do A está contido no complementar do B. Deixa eu deixar mais bonitinho aqui. Só que pelo item A, complementar do complementar de um conjunto é o próprio conjunto. Então isso aqui implica que A é um subconjunto de B, que é o que a gente queria. Tá? Agora o item C. A interseção complementar do A é vazio. Isso aqui é bem óbvio, né? Porque quais são os elementos do complementar do A? São os elementos que não estão no A. Então nenhum elemento está no A e não está no A ao mesmo tempo, né? Ó, só lembrando que é o complementar do A. É o conjunto formado por todos os elementos de U que não estão no A, tá?
Então, o que seria A interseção A barra? É o conjunto formado por todos os elementos de U que estão no A e estão no A barra, né? O complementar do A. Agora, se o elemento está no complementar do A, ele não está no A. Tá? Quando a gente fala em complementar de A, nenhum elemento do A está nele. Mas isso aqui é o conjunto vazio, né? Nenhum elemento satisfaz isso aqui e isso aqui ao mesmo simultaneamente, tá? Essa disjunção aqui, para cada elemento que você pegar no seu universo, você vai ter uma disjunção que é uma proposição falsa, tá? Então tá provado aí. Agora o item D. Agora eu vou fazer a união de um elemento com seu complementar. Também é fácil de enxergar isso aqui. Pega A, união com o complementar do A. Isso aqui é o conjunto por todos os elementos que consiste, né, em todos os elementos do universo que estão no A e estão... Aqui é ou, tá? Ou estão no complementar do A. Se o X está no complementar do A, é porque ele não está no A. Agora, para qualquer X do seu universo você pegar, é claro que ou isso é verdadeiro ou isso é verdadeiro. Né? Você tem seu universo. Aí tem um conjunto A. Todo elemento do universo você pegar, ou ele está no A ou não está no A. Então, essa disjunção sempre é verdadeira. Tá? Para tudo X. Então, isso aqui, esse conjunto, é todo o universo. Porque todo elemento do conjunto U satisfaz, né, essa propriedade dessa disjunção, né? Agora o item E. Esse item E é o complementar de uma união. Vai seguir desse item B aqui, ó, que é a diferença de uma união. Tá? Ó, diferença da união é a interseção das diferenças, tá? Então vamos aplicar esse item B aí. Ó, pega dois conjuntos A e B, faz a união entre eles. Aí calcula o complementar dessa união. Tá? Por definição, isso aqui é a diferença entre a união B e o universo. Aí a diferença da união, aqui pelo item B do teorema anterior, tá? Deixa eu pôr bem bonitinho aqui. Agora eu vou usar o teorema anterior. Item B, tá? Isso é a interseção das diferenças. Só que a diferença entre o I A é o complementar do A. A diferença entre o IB é o complementar do B. Tá? Tá aprovado então. Acho que esse teorema é bem mais simples de demonstrar nesses itens aí, porque basicamente a gente só está reescrevendo o que a gente fez no último teorema, para o caso particular em que a diferença é o complementar de um conjunto, tá? Agora o F é análogo, tá? Agora a gente vai, ó, complementar de uma interseção é a união dos complementares. A gente vai usar o item A agora. Que o item A fala que a diferença da interseção é a união das diferenças. Olha só, A interseção B, por definição, isso é a diferença entre U e essa interseção. Agora eu uso o teorema anterior. O item A.
tá? Isso vai ficar a união das diferenças. Então fica U menos A união U menos B. Só que a diferença entre o I e A é o complementar do A. A diferença entre o I e B é o complementar do B. Provado também. Agora o G. Esse G... Deixa eu ver. Se tem algum aqui que dá pra usar. Dá pra usar o item F, né? Vamos lá. No item G a gente quer mostrar o seguinte. Que A barra inter B. Isso é B menos A. Vamos lá. A barra interseção B. Olha só o A barra, né? O complementar do A. Isso é a diferença entre U e A interseção B. Eu vou encaixar no item F do anterior, tá? Então a interseção ela é comutativa, tá? Então isso aqui você pode escrever como B interseção U menos A, tá? Agora olha o item F. Lá a gente tinha B interseção U menos A, né? Então encaixa aqui, ó. Só toma cuidado com as letras, né? Então é o, ó, é a interseção do primeiro com o segundo, né? Então B interseção U. Aí tem que excluir o primeiro interseção terceiro. B interseção A. Deixa eu ver se tá certo aqui. B interseção U menos A. Tem que chegar em B menos A, né? Isso. Aí. Certo. Só conferir aqui. Então, B interseção com U vai dar o próprio U. Se eu pego U, tiro A, inter B, vai sobrar o quê? Tá certo aqui, mas acho que vai ficar mais difícil entender isso aqui. Vai ficar A barra união B barra. A gente vai fazer de outro jeito aqui. Então vai ficar meio enrolado se vocês entenderem isso aqui. Porque só isso, esse F aqui não vai ajudar muito não. De qualquer forma a gente vai ter que provar alguma coisa ali. Então vamos provar a inclusão, tá? Por inclusões. Então vamos lá de novo. O que eu tava fazendo tava certo, tá? Mas não ia adiantar muito. Vamos pegar um elemento nessa interseção e mostrar que está nessa diferença. Então, ó, se x está em A barra interseção B, né? Complementar do A interseção B, né? Então ele está em ambos, né? Então x está no complementar do A e x está em B. Tá? Então, ó, x está em B. Isso é certo. Como x está no complementar do A, x não está em A. Então nós temos que o x está em B e x não está no A. É mais fácil assim, né? Provar. Logo, x está na diferença B menos A. Então, ó, todo elemento desse conjunto está nesse. Tá? Assim, A barra interseção B está contido em B menos A. Agora a outra inclusão. Por outro lado,
Se o x está em B menos A, nós temos que x está em B e x não está no A. Logo, o x está no B e x está no complementar do A. Por que ele está no complementar do A? Porque ele não está no A. E assim, o x está no complementar do A em interseção com B. Desse modo, B menos A, nessa diferença, é um subconjunto de A barra interseção B. Então compara 1 e 2, ó, nós provamos que esses dois conjuntos são iguais. Comparando 1 e 2, em que A barra interseção B é igual a essa diferença aqui. Esse é o G, né? O H agora. Deixa eu ver se dá pra tirar um do outro, né? Agora o H. Note que é igual ao anterior, só troca a interseção por união, né? E daí aqui na frente vai aparecer o complementar, né? Então vamos fazer. Olha o que é B menos A, o complementar dele. Isso pelo item G é o complementar desse conjunto aqui. Só que o complementar da interseção, olha o item F, é a união dos complementares. Agora, se eu uso o item F, então vai ficar o complementar do A, união complementar do B. Só complementar do A pelo item A é o A. Que é o que a gente queria mostrar, né? A união B barra é o complementar entre B e A. Tá? O I e o J são tranquilos também, né? O I é o complementar do vazio. O complementar do vazio, por definição, é o conjunto dessa diferença aqui. A gente já provou o teorema anterior, né? A diferença entre um conjunto e o vazio é o conjunto. Tá? Então aqui eu usei o teorema anterior. Tá lá naquele... dos últimos itens, tá? O item I. Agora o J é para calcular o complementar do universo. É bem óbvio, né, isso aqui. Por quê? O complementar do universo são os elementos do universo que não estão no universo. Nenhum elemento satisfaz isso, né? Mas que é a diferença, então, entre o universo e o próprio universo. E pelo teorema anterior, esse aqui é o conjunto vazio, né? Teorema anterior lá no item J. Não, item D. Tá? A diferença entre um conjunto e ele próprio é o conjunto vazio. Sempre, tá? Essa igualdade aqui é o... A gente está usando no teorema anterior o item D. Ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso. A gente provou então aí muitas propriedades, né, envolvendo diferença, união e interseção de conjuntos, tá? Então na próxima aula a gente continua estudando os conjuntos, tá? Até lá então.